Olá, galerinha do 8º ano. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas aulas. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento da presente aula. Esta é a aula de número 28 e ela tem como objeto de conhecimento transformações do espaço na sociedade urbana e industrial na América Latina. Detalhamento deste objeto de conhecimento, formas comuns de segregação socioespacial, formação de favelas, habitações em áreas irregulares, cortiços e áreas de invasão. Características mais comuns de segregação socioespacial no Brasil, no estado do Amazonas, no município. Os locais de disputa por moradia, as segregações espaciais, a marginalização das pessoas e dos espaços e a necessidade de pensar as zonas de riscos para moradias. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, a gente vai dar início à nossa aula. Nesta aula, nós vamos falar sobre formas de segregação socioespacial. A gente vai compreender o que é uma segregação socioespacial, bem como a forma como essa segregação socioespacial se materializa nos espaços das cidades, em especial nos grandes centros urbanos. E essa materialização das desigualdades socioespaciais se materializam ali através das favelas, através das habitações em áreas irregulares, através dos cortiços, das áreas de ocupação e também das áreas de ocupação que se configuram também como áreas de risco, certo? Então, basicamente, a gente vai entender durante esta aula o que é a segregação socioespacial, quais são as causas dessa segregação socioespacial e como ela se intensifica e é mais grave em países em desenvolvimento, como é o caso, por exemplo, do Brasil, certo? E antes de eu trazer para vocês o conceito bem fechadinho ali, através de um texto, do que é segregação socioespacial, eu gostaria que vocês analisassem essa imagem que está aqui. Porque através dessa imagem que nós estamos vendo aqui, a gente consegue entender um pouco o que é essa segregação socioespacial que a gente vai falar no decorrer dessa aula. Observem comigo e analisem também a imagem juntamente com o professor que vos fala. Olha só, nós temos aqui duas realidades, olha. Nós temos uma área aqui dessa imagem, essa mais próxima de mim, que é caracterizada ali por prédios residenciais, e a julgar pela imagem, a gente observa que esses prédios residenciais, eles têm ali um padrão elevado, né? As sacadas ali têm piscinas, a gente vê piscinas e quadras também na área de lazer dessas edificações. Então a gente supõe que as pessoas que vivem nessa área aqui, elas têm um poder aquisitivo maior, certo? E nesse bairro onde está localizado aqui esse prédio, por exemplo, a gente provavelmente vai ter essa região bem servida ali dos equipamentos urbanos e dos serviços urbanos de uma forma geral. Esses equipamentos urbanos, esses serviços urbanos, a gente pode dizer que eles são o saneamento básico, por exemplo, a pavimentação asfáltica, o calçamento, as praças, as áreas verdes. A gente pode entender também, os serviços, né, que são oferecidos ali dentro dessas áreas, como, por exemplo, escolas, postos policiais, hospitais, supermercados. Então, essa área aqui onde está essa edificação, muito provavelmente tenha todos esses serviços, todos esses equipamentos urbanos, certo? Bem do lado, a gente tem Paraisópolis, que é uma comunidade lá na cidade de São Paulo, tá certo? Essa imagem é da cidade de São Paulo. Então, a gente tem, mais à frente, moradias que aparentam ser mais precárias. Muito provavelmente, a população que vive nessa área de Paraisópolis sofre ali com problemas relacionados à segurança pública, à falta de acesso às escolas, à falta de acesso a unidades de saúde. Também tem a questão do saneamento básico, como eu já falei para vocês, que é importante. Provavelmente falta esgotamento sanitário, água potável encanada até as residências, por exemplo. Nós estamos vendo uma mesma cidade.
E o que separa essas duas cidades aqui, essa mesma cidade, o que separa é essa relação de desigualdade que a gente tem, que é pautada basicamente na diferença social e econômica entre essas pessoas que vivem nessa cidade, certo? Um muro está separando a comunidade de Paraisópolis desse outro bairro aqui. É só um muro, né? Mas parece um abismo quando a gente analisa a questão das realidades vivenciadas por essa população. Então, eu queria dizer a partir desse momento que a gente pode entender segregação socioespacial como sendo esse processo de ocupação diferenciada do território de uma mesma cidade, tá certo? E essa ocupação diferenciada se dá em especial pelas condições socioeconômicas dessa população, que em função da falta de renda em especial e de políticas públicas acaba tendo que vivenciar uma cidade que é bastante diferente da cidade ocupada pelas populações com maior poder aquisitivo, certo? Bem, agora eu vou trazer o conceito para vocês propriamente dito. Acompanhem comigo. Olha, a gente pode entender segregação socioespacial como sendo ali a formação, referindo-se, a disparidades existentes entre diferentes grupos sociais em termos de acesso a recursos, oportunidades e qualidade de vida, levando em consideração a dimensão espacial, certo? A dimensão, o espaço, por exemplo, das cidades. Essas desigualdades, elas estão relacionadas à distribuição desigual de riqueza, poder, e também isso reflete nas questões relacionadas a serviços e infraestrutura dentro de um determinado espaço geográfico, dentro de uma mesma cidade, por exemplo. Então, eu gostaria de destacar para vocês nesse momento que a questão da renda talvez seja um dos pontos mais importantes para que a gente tenha essas desigualdades socioespaciais, certo? Dando continuidade, a gente vai verificar que existem várias formas pelas quais as desigualdades sociais elas se manifestam. Eu falei para vocês da questão das favelas, das áreas de riscos, das áreas de ocupação. Então, tudo isso ali vai se configurando ali como a materialização dessas desigualdades socioeconômicas, tá certo? Dessas desigualdades também que acabam sendo percebidas ali no espaço. Nós temos também a questão da chamada autossegregação, que é basicamente o que as pessoas de alto e médio poder aquisitivo, a classe A, B e até mesmo a C e D, nos últimos anos, têm buscado ali tranquilidade e segurança dentro dos chamados condomínios fechados, certo? Então, o que acontece? As pessoas cansadas da violência, cansadas ali de sofrer com os problemas, com as mazelas sociais das nossas cidades em especial, tá certo? Quem tem mais poder aquisitivo busca ali morar nos chamados condomínios fechados. Mas isso, obviamente, deixa mais evidente, mais acentuada essa questão da segregação social e espacial, certo? Temos aqui uma imagem interessante para a gente analisar da orla lá da Ponta Negra, que fica aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. A gente observa aqui moradias de alto padrão, tá? As edificações aqui são bonitas, não é isso? Os condomínios fechados, com segurança 24 horas, e isso, obviamente, não é a realidade de toda a cidade de Manaus. Vivem aqui quem tem mais poder aquisitivo, quem consegue pagar por esses equipamentos urbanos, por essa segurança que eles têm aqui, certo? Enquanto uma parte significativa da população acaba vivendo ali em áreas sem nenhuma infraestrutura urbana ou muito carente de infraestrutura urbana de uma forma geral, tá? A autossegregação é uma escolha do indivíduo ali em busca de segurança, tá certo? Em especial. Então eles acabam ali recorrendo às moradias em condomínios fechados para garantir ali um espaço mais seguro para que eles vivenciem ali a cidade sem tanto esses problemas relacionados à violência, por exemplo, certo? Quem não pode pagar, obviamente, continua vivendo nas áreas carentes de infraestrutura, de uma forma geral, e carentes também de segurança pública e outros serviços também. Dando continuidade, a gente vai verificar a partir desse momento quais são as causas da segregação socioespacial. Bem, entre as causas da segregação socioespacial, eu destaco para vocês as questões
socioeconômicas, certo? A distribuição de renda é um ponto importante, juntamente com a falta de políticas públicas para contornar esses problemas em países como, por exemplo, o Brasil. Essa desigualdade social, ela é amplamente presente nos centros urbanos, nas grandes cidades, mas a gente percebe isso também nas cidades médias e hoje até nas pequenas cidades. Isso é muito nítido também, certo? Dos países emergentes, dos países mais pobres, como é o caso, por exemplo, dos países emergentes do Brasil, tá certo? E a gente tem ali uma característica central desse processo, o fato das nações subdesenvolvidas apresentarem uma maior disparidade no que diz respeito a essas desigualdades socioespaciais, certo? Não que não haja desigualdade socioespacial em países desenvolvidos, tá? Existe sim essas desigualdades socioespaciais. Porém, elas não são tão graves e tão perceptíveis como a gente observa aqui nas nações subdesenvolvidas, como, por exemplo, no caso do Brasil e outros países aqui da América Latina de uma forma geral e também do continente africano, certo? Agora a gente vai observar as principais causas da segregação urbana, que também é uma forma que a gente tem de denominar a segregação socioespacial, certo? Bem, primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui para vocês, que uma das causas dessa segregação urbana ou segregação socioespacial está relacionada ali ao processo acelerado do crescimento urbano, da urbanização do nosso país, por assim dizer. A partir da década de 30, 40, 50, o Brasil ele vivencia um intenso processo de industrialização. E esse processo de industrialização fez com que a gente tivesse também o aumento do processo de urbanização. Então, a partir desse momento que a gente se industrializa de uma forma mais intensa, as pessoas também começam a migrar para as áreas urbanas através de um fenômeno que nós denominamos de êxodo rural, que basicamente é a saída do homem do campo em direção à cidade, certo? Boa parte dos fluxos migratórios para os grandes centros urbanos vem de pessoas que saíram do campo e foram, obviamente, morar na cidade em busca ali de emprego, de qualidade de vida e talvez de um trabalho na indústria, certo? Só que essas pessoas chegaram nessas cidades e, obviamente, não conseguiram pagar por aqueles espaços com mais infraestrutura urbana, com mais equipamentos urbanos, com mais serviços urbanos. Então, o que aconteceu? Eles foram morar em áreas que não tinha nada disso, certo? E o poder público, obviamente, não deu conta de contornar isso. E aí a gente tem essa realidade das nossas cidades, onde a gente tem uma parte da cidade rica em infraestrutura urbana, serviços de uma forma geral, tá certo? Calçamento, iluminação pública, saneamento básico de uma forma geral, serviços como, por exemplo, hospitais, creches, universidades, centros comerciais e outras áreas que não tem nada disso. Sequer tem água encanada para essa população utilizar, certo? Então, são duas realidades dentro de uma mesma cidade, certo? Então, esse acelerado processo de urbanização pelo qual passou o nosso país, contribuiu muito para que a gente tivesse ali essa segregação socioespacial, essa segregação urbana, certo? Dando continuidade, eu destaco para vocês um outro ponto, que é a questão da ausência de políticas públicas na área de habitação, na área de emprego e renda. Ou seja, falta mais políticas públicas para atender essas demandas da população. A gente não tem, de fato, grandes projetos ali que possam realmente sanar a curto prazo a questão do déficit de moradias, que nós temos aqui no Brasil, de uma forma geral, né? Nós temos alguns projetos, algumas políticas públicas, mas não é o suficiente para garantir moradias em lugar seguro, com saneamento básico, com o mínimo, né, que as pessoas precisam, com o mínimo de equipamentos urbanos, pelo menos, que as pessoas necessitam, certo? Outro ponto importante é a falta de planejamento urbano e territorial nas grandes cidades e nas cidades pequenas também, tá? Juntamente com as cidades médias. Existe um documento chamado Plano Diretor. Boa parte dos municípios são obrigados a ter ali um plano diretor e nesse plano diretor as cidades ali elas tendem a partir desse documento se organizar. Então, a partir do plano diretor, elas fazem o seu processo de organização. Nesse documento, normalmente, a gente tem lá, por exemplo, as áreas da cidade que não podem ser ocupadas porque estão sujeitas a problemas relacionados, por exemplo, à vulnerabilidade ambiental.
Mas o poder público não controla isso. E a população sem dinheiro para acessar áreas menos perigosas acabam ocupando essas áreas de encosta, as áreas próximas às margens dos rios e formando ali uma área de ocupação vulnerável ali a tragédias ambientais, como alagamentos, deslizamentos, enxurradas, dentre outras, certo? Bem, esse é um ponto para a gente refletir. Até tem a normatização, né, as leis ali controlando essa questão da ocupação de certas áreas dentro das cidades. Mas do ponto de vista prático, isso não acontece porque falta ali também mais ações de planejamento por parte do poder público de uma forma geral. Dando continuidade, a gente observa também que nós temos poucas ofertas ali de serviços públicos nessas áreas mais pobres das cidades, né? Então falta escola, falta hospital, falta serviços de comércio, falta uma série de serviços nessas áreas, o que compromete, obviamente, a qualidade daquela população que vive ali. E isso ocorre também, né, por conta das elevadas desigualdades sociais existentes aqui no nosso país, certo? Nós moramos em um país que é considerado um dos países onde a desigualdade social ela é mais acentuada, né, do que outras regiões, por exemplo. Nós temos aqui uma das maiores desigualdades sociais do mundo, né? Nós temos uma sociedade muito desigual. O acesso à renda é um ponto interessante para a gente analisar dentro dessa questão da desigualdade social aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, os 10% mais ricos da nossa população ficam com 60% de toda a riqueza que a gente tem no nosso país. E, obviamente, isso gera uma sociedade muito desigual. E isso, obviamente, vai se materializar, vai se refletir na formação dos espaços da nossa cidade. Uma parcela da população sem dinheiro para comprar uma casa, sem ter onde morar, e outra parcela da população concentrando muito dinheiro, morando ali em casas mais confortáveis, com um padrão de vida muito parecido com o que vive a população no continente europeu, por exemplo, certo? Bem, dando continuidade, a gente vai observar que o IBGE, recentemente, ele, tratando das questões da formação das favelas e comunidades, que é o que a gente vai tratar a partir desse momento, o IBGE ele mudou essa denominação que ele tinha anteriormente, que era de aglomerados subnormais, certo? Então ele passou a denominar essa área de favelas e comunidades urbanas, que é assim que a gente deve chamar esses espaços que antes ele denominava de aglomerados subnormais, certo? O Brasil tem mais de 10 mil favelas e comunidades urbanas, então são muitas favelas e comunidades urbanas que nós temos no Brasil. E olha só, não se assustem, 16,6 milhões de pessoas vivem em favelas, em comunidades urbanas, certo? Isso representa 8% da população brasileira e isso é dado recente, tá? É uma prévia ali do censo de 2022 do IBGE. Então, boa parte da população vai viver em áreas como essa daqui, tá certo? 8% da população brasileira vive em áreas como esta que eu apresento aqui para vocês, né? Que se configura ali como uma comunidade urbana, por exemplo, tá? É importante também nesse momento a gente descaracterizar um pouco essa ideia do que é uma favela, né? Que a gente acha que favela ou comunidades urbanas, elas só existem no Rio de Janeiro, né? E basicamente são aquelas áreas onde a gente tem a ocupação de encostas e morros, por exemplo. E não é verdade, tá? Essa área aqui pode se configurar como uma área de favela ou comunidades urbanas. Isso porque as regiões de favela, elas se caracterizam ali pela ausência do poder público, muitas das vezes, nessas áreas, pela falta de saneamento básico, pela falta ali de serviços essenciais, como saúde, educação, pela falta também de segurança, que talvez seja um dos grandes problemas dessas comunidades, certo? Então a gente tem essas favelas e comunidades carentes desse tipo de serviços, tá certo? Eu trouxe aqui uma imagem característica aqui das comunidades urbanas aqui na região norte, por exemplo, que ocupa ali as áreas próximas ali às margens dos rios, dos igarapés, certo? Bem, agora eu vou trazer para vocês um dado importante, que é o ranking das maiores comunidades urbanas que a gente tem aqui no Brasil. E eu queria destacar para vocês que o primeiro lugar, ao contrário do que a gente pensa, não é mais a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, né? Existe uma outra comunidade maior em termos de quantitativo populacional em relação à favela da Rocinha, certo? E temos um destaque também para algumas comunidades urbanas aqui na cidade de Manaus, que ali figuram entre as comunidades mais populosas que a gente tem aqui no Brasil. Acompanhe comigo esses dados.
Olha só, quem lidera esse ranking aqui é a comunidade de Sol Nascente, no Distrito Federal, e tem uma população de mais de 32 mil habitantes. Tá? Em segundo lugar, vem a Rocinha, no Rio de Janeiro, com quase 31 mil habitantes vivendo nessa comunidade. Rio das Pedras, também no Rio de Janeiro, tem 27.573 habitantes vivendo nessa comunidade. Beiru, em Salvador, tem ali um pouco mais de 20 mil habitantes vivendo nessa comunidade, tá certo? Heliópolis, em São Paulo, tem ali um pouco mais também de 20 mil moradores, a comunidade de Heliópolis lá em São Paulo. Dando continuidade, Paraisópolis, também em São Paulo, tem quase ali 19 mil pessoas vivendo ali nessa comunidade. Pernambués, na Bahia, né, em Salvador, tem 18.662 habitantes vivendo nessa comunidade. Coroadinho, em São Luís, no Maranhão, tem um pouco mais de 18 mil moradores. E aí a gente chega na Cidade de Deus, que fica aqui no Alfredo Nascimento, na cidade de Manaus, Amazonas, com uma população de mais de 17 mil pessoas vivendo nessa comunidade, tá certo? E a comunidade de São Lucas, também em Manaus, olha só, turma, também com mais de 17 mil habitantes vivendo aqui nessa comunidade, certo? Bem, já falamos de favelas e comunidades urbanas, né? E agora a gente vai tratar das habitações em áreas irregulares, certo? Bem, o que são essas habitações em áreas irregulares? Chamamos de moradia irregular aquela em que o morador ele não tem garantia ou segurança jurídica sobre a sua condição de habitação. Ou seja, turma, ele não tem o documento de posse da sua terra, da sua propriedade. Ele mora aí, às vezes, ele mora naquela casa, perdão, às vezes há 20, 30, 40, 50 anos, mas ele não tem ali o documento que diz que aquilo é dele, sabe? Então, essas moradias a gente considera, muitas das vezes, irregulares, certo? Há muitas formas de moradia irregulares. Então, a gente tem também as favelas, os loteamentos irregulares, os cortiços, e onde a gente tem de uma forma mais comum esse tipo de moradias, tá certo? De uma forma geral. Bem, dando continuidade, a gente vai verificar que no Brasil, as moradias irregulares, como por exemplo as áreas de ocupação, as favelas, elas estão predominantemente situadas em áreas mais planas, tá? E representam ali 52%, né? Um pouco mais de 52% do total de domicílios nessa situação considerada irregular, certo? Bem, agora a gente vai passar para uma outra questão, que é a ocupação das chamadas áreas de risco, certo? E como o próprio nome já sugere, em relação à questão das áreas de risco, essas áreas, obviamente, elas vão apresentar risco para a população que vive nesses lugares, certo? E esse risco ele pode ser o risco de perder a própria vida, o risco de morte, né? O risco de perder os seus bens materiais, patrimoniais, certo? Nessa área aqui que nós estamos vendo, o que vocês consideram ali que seria arriscado, né? Dá para a gente já imaginar, a partir da área que a gente está verificando, né, que a gente está olhando, quais são os riscos eminentes que estão ali e que podem, obviamente, afetar as comunidades, as populações que moram nessas áreas, certo? Bom, bem, a gente está aqui vendo que as casas estão próximas ali a um igarapé, né, a um córrego. Então, o que acontece? Num dia de chuva mais intensa ou no período de cheias dos rios, né, dessa bacia, por exemplo, a gente pode ter as pessoas sofrendo com as enchentes, com os alagamentos aqui nessas áreas. E as pessoas podem ser arrastadas ali, se tiverem, por exemplo, tentando salvar algum bem material. As casas podem ser arrastadas também. Então, obviamente, essas áreas elas apresentam risco para a população que ocupa, tá certo? Bem, ninguém escolhe viver nessas áreas. As pessoas elas são empurradas para essas regiões. Quem é que não quer viver em uma casa segura, em uma casa que não esteja ali constantemente ameaçada por um deslizamento ou pela questão das cheias ou enxurradas, certo? Então as pessoas não têm outro lugar para viver, elas não têm como pagar por outro lugar. Por isso elas vivem nessas áreas de risco. Dando continuidade nessa questão das áreas de risco, a gente vai verificar ali
o que é, né, o conceito propriamente dito. Então a gente considera área de risco como sendo a área ali onde a gente pode ter fenômenos ou processos naturais ou induzidos ali que causam efeitos adversos. As pessoas que habitam essas áreas, elas estão sujeitas ali, tanto a danos à sua integridade física, tá certo? Perdas materiais e também as perdas patrimoniais. Professor, como é essa questão das habitações em áreas de risco aqui no Brasil? Olha só, nós não temos dados muito positivos em relação à habitação em áreas de risco, tá? Cerca de 9,5 milhões de brasileiros, é muita gente, né, turma, moram em áreas que são sujeitas ali a deslizamento de terra, enchentes e outros desastres climáticos, por exemplo, tá certo? Então, os dados do IBGE eles apontam que 75% das famílias, de uma forma geral, elas moram em regiões que estão ali sujeitas a deslizamentos de terra, certo, turma? Então, a maior parte da população que se encontra em áreas de risco, elas estão ali em áreas de encosta, de morros que podem sofrer ali deslizamentos com a intensificação, por exemplo, das chuvas e também dos desmatamentos. Bem, 25% reside em locais com risco de inundação, enxurradas e outros fenômenos. Então, uma parte um pouco menor vive em áreas de risco, mas de riscos relacionados às enxurradas e também às inundações, certo? Dando continuidade, eu quero tratar agora com vocês sobre a questão da habitação de risco aqui no estado do Amazonas, certo? Bem, o Amazonas, turma, é um dos estados que apresenta ali um quantitativo significativo de população vivendo em áreas consideradas ali áreas de risco, tá? São cerca de 130 mil pessoas vivendo em áreas de risco aqui no estado do Amazonas. É um número significativo, já que a população do estado gira em torno ali próximo de 4 milhões de habitantes. Então a gente tem um número significativo e a gente vai entender aqui quais são essas áreas e quais são também os municípios mais afetados ali com essas populações vivendo em áreas de risco. Acompanhe comigo. Bem, já falei para vocês que nós temos mais de 130 mil pessoas aqui no Amazonas vivendo em áreas de risco, são quase 130 mil, tá? São quase 30 mil residências localizadas em locais com risco de inundação, desabamento e também enxurradas, certo? Manaus lidera o número de casos. Nós temos aqui em Manaus 13.782 casas em áreas consideradas de risco, tá? E vivem nessas casas aproximadamente 55 mil pessoas que estão expostas a essas situações relacionadas à inundação, desabamentos e também a questão das enxurradas, certo? Bem, como o principal risco que essa população corre está relacionado à questão dos deslizamentos e também das enxurradas e enchentes, eu tenho aqui algumas imagens que provavelmente vocês já se depararam, né? Isso a gente mostra aqui uma residência localizada numa área de encosta, muito provavelmente passando ali, sofrendo com um fenômeno de terras caídas e que está prestes ali a desabar totalmente, né? Isso é um risco para a população que vive aí. A qualquer hora essa terra pode ceder e a casa pode vir rio abaixo, certo? Outra moradia de risco que é muito comum aqui em Manaus, né, essa questão de habitar ali à margem do rio, né, ou pelo menos a área mais próxima ali à margem e às vezes até o leito maior do rio, certo? Como, por exemplo, essa imagem aqui, muito comum em cidades aqui da Amazônia. Dando continuidade, eu tenho aqui para vocês, turma, uma imagem aqui que mostra quais são os municípios, os estados com maior quantidades de áreas de risco, tá certo? E a gente observa que nós temos muitas aqui em Manaus, tá, no Amazonas, nós temos números relacionados a 361 áreas de risco, e aqui nós temos os 20 municípios com mais áreas de risco, tá? Ouro Preto lidera essa lista, tá? Mas nós temos outras cidades aqui na Amazônia, como por exemplo Almeirim, no Pará, que tem 61 áreas ali, considerada de risco, certo? Bem, dando continuidade, a gente vai verificar
as principais consequências dessa segregação urbana de uma forma geral. A gente acabou de ver, né? Quais são as consequências dessa segregação socioespacial ou segregação urbana? É uma população que não tem acesso ali a uma série de serviços e a uma série de equipamentos e serviços urbanos, por assim dizer, certo? E aqui eu vou continuar destacando algumas das consequências dessas desigualdades urbanas ou desigualdade socioespacial, certo? Bem, dificuldade de acesso ali aos serviços públicos pela população mais carente. Então, essa população carece de acessar os serviços públicos. Temos também registros de problemas urbanos sociais, como a desigualdade social, que é uma questão latente, aqui no nosso país. Temos também a ocorrência de inúmeros problemas ambientais nos centros urbanos, né, que estão relacionados também a essa questão da segregação socioespacial, que empurra a população para ocupar, por exemplo, as margens dos rios, dos igarapés, e isso contribui também para a contaminação, por exemplo, das águas, né, que cortam, né, dos cursos d'água que cortam as áreas urbanas das nossas cidades. Bem, temos também um aumento da violência, tá? Essa segregação socioespacial, tá certo? Essa segregação urbana, ela contribui também para aumentar os índices relacionados à violência, bem como a vulnerabilidade social das populações que vivem nessas áreas. Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo desta aula.